Num país de dimensões continentais como o nosso, é frequente que autores e autoras fora do eixo econômico Rio-São Paulo, sudeste do país, sequer cheguem às prateleiras das grandes livrarias. Uma paraense furou este bloqueio e ganhou o maior prêmio da literatura nacional, o Prêmio Jabuti, na categoria Contos. Hoje, a nossa convidada é a paraense Monique Malcher. Monique, muito bem-vinda ao Trilha de Letras. E a gente já começa com esse questionamento e essa questão. Você é apenas a segunda mulher paraense a ganhar um prêmio deste tamanho. O que você acredita? Essa ausência do norte do país, nas premiações, nas prateleiras, e como você está lidando com essa questão hoje? Primeiro, estou muito feliz de estar contigo. Sou tua leitora, antes de tudo. Oh, muito obrigada. Uma honra. E fico feliz que comece com essa pergunta, porque eu acho que essa pergunta também é a pergunta que eu me faço, que me norteia enquanto eu escrevo, além dos temas dos livros que eu vou escrevendo, das coisas que eu vou escrevendo. Escrever pensando no norte, a partir do norte, é muito importante para mim. E eu sinto que ainda não estamos figurando nas prateleiras das livrarias, não estamos ainda em grandes festivais literários nacionais. A primeira foi a Olga Savari, se não me engano, né? Foi. Que nos deixou em 2020 por conta da Covid. Exato, e ela ganhou numa categoria que não existe mais no Jabuti, que, se eu não me engano, era autora revelação. E foi muito bonito, porque na época em que eu soube que ganhei, que eu estava entre as finalistas, na verdade, eu quis pesquisar para saber quantas mulheres do norte já tinham um jabuti, né, na ficção. E, infelizmente, só Olga Savari, do norte inteiro, a maior região do país, né? E sabendo e lendo as mulheres de outro decênio, as mulheres que eu convivo, eu sabia que não é sobre falta de qualidade literária, né? É sobre não ter espaço. Um certo apartamento, né? Uma certa exclusão. Isso. Se fala sobre mercado, né? Mercado literário. E o que é o mercado? São pessoas. O mercado é feito por pessoas. Então, eu sempre falo, essas pessoas que estão publicando, as editoras, elas precisam entender que o norte existe e que o norte também está contando histórias, né? E muitas vezes eu me sinto um pouco triste e incomodada de estar num lugar onde, tudo bem, ela é autora do norte e a gente vai ler os livros dela e acho que isso basta. Às vezes eu sinto esse tom e não, porque eu não vou conseguir dar conta de contar tudo que é o norte, de contar tudo que é o Pará, né? Então, numa prateleira, preciso ter vários autores para que a gente tenha uma ideia mais plural desse norte. A gente vive vários países dentro de um país só. É uma região enorme, tem toda a questão indígena, por exemplo, naquela região no norte do país. E aí a gente está muito falando em região, região, região. E esse é um rótulo da literatura. Literatura regional. O que você acha disso? O que você acha dessa questão? Já tivemos outros autores aqui respondendo sobre isso. Vamos ver se você vai fechar esse bingo. Vamos lá. Primeiro que eu não acredito em regionalismo. Eu realmente vou falar uma palavra que pode parecer forte, mas eu odeio esse rótulo regional, porque eu acho que sim, eu venho de uma região, falo sobre essa região, mas eu faço parte desse país, né? Então o que eu escrevo é literatura brasileira, é ainda também literatura universal, poderia dizer, né? E sim, gosto de escrever histórias que se passam ao norte do país, mas esse norte, ele não é cristalizado, ele é muito plural. E até mesmo a forma do meu texto, como eu uso, se eu uso você, se eu uso tu. Então, muitas vezes, vou usar você em vez de tu, né?
E isso não me faz menos ou mais paraense por isso, né? O próprio escritor nortista, o Dalcídio Jurandir, já falava sobre isso, que a linguagem, nossa linguagem não é cristalizada, porque também não somos. Sim, a língua é viva, é fluida. E, por outro lado, também é impossível ler uma autora como você e não sentir os cheiros do Pará, os gostos, olhar e ver as paisagens. De que forma esse teu território afeta o teu conteúdo, o teu texto, a tua criação? Uhum. Eu acho que esse território, ele vai comigo por onde eu for. Então, vai estar sempre na minha escrita de uma forma natural, que eu não preciso me esforçar muito para que esteja lá. E penso que eu também estou escrevendo os livros que eu quero ler. Eu sou a minha primeira leitora, né? Enquanto escrevo, vou me lendo, e eu sempre falo das Moniques. Que existem mais de uma Monique, que esse corpo aqui é um sistema de Moniques. Uma escreve, outra edita, outra lê, e a que lê quer ler histórias que ela não cresceu lendo, porque eu cresci lendo histórias que se passavam em São Paulo, no Rio de Janeiro, nos centros. Eu nem falo sul-sudeste, porque sul-sudeste você tem os interiores, e nos interiores é totalmente diferente dos centros, das capitais. E o que é o centro? Então, eu cresci lendo esses livros e sei tudo sobre os centros econômicos, os centros de outras pessoas, e sobre a rua que eu cresci, sobre o ônibus que eu pegava, a professora de português que me ensinou. Eu não via isso nos livros. E eu precisava, então, escrever esses livros. Maravilhoso. Isso é tão seu e é de todo mundo ao mesmo tempo. Sim. Não é? Você falou de várias Moniques. Essas várias Moniques também são artistas diversas. Ou seja, você é artista plástica, performou um tempo como drag queen. Conta pra gente, por favor, essa experiência, porque é muito importante, né? Sim. Eu acho que essa coisa das Moniques vieram muito de eu pensar que a escrita, ela vem de lugares diversificados. Eu nunca acreditei que escrever era apenas a experiência de ler, fazer oficinas, tudo é muito importante, mas eu queria muito entender as pessoas, entender o meu corpo. E aí eu fui fazer drag queen. E fazendo drag queen eu passei 4 anos nesse movimento. A minha drag queen se chamava Cílios de Nazaré, por causa do Círio de que Nazaré. trocadilho com Círio de Nazaré. Sim. Uma provocação e tanta, né? E eu via como uma homenagem, pensando que era uma outra santa, uma santa LGBT. Eu brincava com isso, de que as pessoas LGBT tinham direito também à fé, tinham direito de experimentar o Círio, aos seus moldes, profano, mas também sagrado. A performance, ela me deu a aceitação de quem eu sou, do meu corpo, de não ter vergonha. E aí, alguém que sobe no palco, se apresenta com um personagem e dá, entre aspas, a cara para bater, é capaz também de escrever qualquer coisa sem medo, ou com medo. Muitas vezes eu escrevo com medo, mas não com medo do que as pessoas vão pensar. Mas será que eu estou comprometida com a liberdade que eu construí para todas essas Moniques? Será que eu estou contando a história que eu quero contar? E se vão gostar ou não, é uma coisa que eu não me importo de verdade. É lindo que gostem, mas eu entendo também que nem tudo é unanimidade e o importante é eu estar alinhada com a política que eu acredito. Nossa, muito importante essa sua fala. E ela me leva para a Nina Simone, que dizia que liberdade é não ter medo. Sim. E falando sobre mais uma caixinha dessa que tentam sempre encaixar as artistas, as escritoras, tem a caixinha do feminino, do feminismo. Como você encara a sua escrita? Você falou muito aí sobre padrão, afinal, romper padrões, estabelecer novos padrões. Como você encara essa questão da mulher na sua escrita? Eu acho que em alguns momentos já tive a acusação de uma escritora panfletária,
Mas Defina panfleto. defina panfleto, e acho que tudo bem, tudo é político. Eu sempre acredito que tudo é político, e nos meus livros gosto muito do tudo que eu escrevo. Eu gosto muito que as personagens, as mulheres, elas possam falar. E geralmente se fala, que bom que você está dando voz para suas personagens. E eu não acredito que eu dou voz a elas. Elas todas têm voz. Eu funciono como uma ferramenta, um megafone, né? Para essa voz ecoar, essa voz soar mais alto. Mas essas personagens sempre tiveram voz, porque elas vêm de uma realidade que existe, elas são verossímeis, elas são mulheres que existem em algum lugar, existem no norte. Então eu acredito muito nisso. Então, fala pra gente sobre o livro Flor de Gume. Primeiro, contextualiza um pouco para o espectador, a espectadora entender um pouco do conteúdo do livro, e depois fala um pouquinho sobre o processo de criação desse livro, que não deve ter sido muito fácil. Esse livro não foi um livro fácil de escrever, principalmente por conta do tema que ele traz. O Flor de Gume, ele é um livro de contos, que ele se divide em 3 partes, mas os leitores dizem que ele também funciona como um romance. Eu acho isso muito bonito, porque enquanto algumas pessoas também já falaram que ele parece um livro de poemas. Então ele é muito híbrido. Enquanto eu escrevia, eu não pensava muito no formato, porque eu gosto muito de brincar com isso. Então ele recebeu o título de livro de contos depois que ele já estava pronto. Mas sim, todos os contos se conectam, porque existe uma personagem principal, que é a Sílvia, e eu vou contar a história. A própria Sílvia vai narrar a história dela. Ela cresce durante o livro vai trazer aspectos, relação dela com as avós, com a mãe e com o pai. Então o livro vai falar muito sobre violência doméstica, sobre alienação parental, e se passa grande parte no norte. Vai falar muito sobre o trauma que a violência pode gerar numa criança, numa mulher, em todas as suas fases, né? Então, esse livro, ao mesmo tempo que ele tem uma linguagem poética, ele é um livro, eu não diria que ele é um livro violento, ele fala sobre violência, porque eu tenho esse cuidado de como mostrar, de como falar. Tem passagens do livro que vão falar sobre estupro, eu não preciso narrar graficamente esse estupro. A personagem só fala, depois daquela porta, minha mãe entrou naquela porta e de lá aconteceram coisas que uma mulher nunca se recupera. Eu não coloco a minha narradora para abrir a porta e ver o estupro acontecendo. Então, eu acho que isso não é violência, é falar sobre violência. Isso é se importar com as pessoas que vão se conectar com a sua obra e que, de alguma forma, vão acionar gatilhos e memórias dolorosas. E como é, então, esse feedback das leitoras? Porque a violência contra a mulher é algo universal. Todas as culturas vivenciam, as mulheres de todas as culturas vivenciam. Como é isso para você, ter que interagir com esses feedbacks, com esses gatilhos que você acionou? Não foi fácil. Eu acho que foi um dos grandes desafios. A experiência desses 3 anos que o Flor de Gume existe foi também uma experiência muito próxima de ouvir relatos de várias mulheres. Muitas mulheres me buscaram para contar coisas muito íntimas de suas vidas, me falar que o pai do livro foi o marido delas, era o pai delas, ou era algum parente próximo, ou que elas estavam em situação de violência e que estavam vivendo o que o livro traz, cenas. Também tive o retorno de alguns homens que falavam: nossa, acabei de me tornar pai, eu li teu livro e agora eu penso muito sobre, eu não quero ser o pai do Flor de Gume. Isso também me emociona muito.
Também recebi cartas vindas de penitenciárias, tanto feminina quanto masculina. Era a minha pergunta seguinte, sobre a carta que você recebeu de uma pessoa que estava encarcerada no Tremembé, presídio de Tremembé. Isso. Conta pra gente como é que foi esse episódio. Acho que você colocou num post na internet. Eu postei a carta sem postar o nome completo, né, da pessoa, e isso mexeu muito comigo. Essa carta chegou na editora e a editora me encaminhou. Depois eu recebi outras cartas de mulheres que estavam presas em cárcere, né? No caso, em Manaus também, e que elas estavam lendo Flor de Gume num clube de livro. Era o primeiro livro do clube de livro delas. Isso mexeu muito comigo, todas essas duas situações, porque eu tinha o sonho de chegar nas escolas e chegar em outros lugares como um presídio era algo que eu não pensava que ia acontecer. Isso mexeu muito comigo porque a literatura pode atravessar a fresta da porta. Ela entra pela fechadura sem precisar de chave. A palavra sempre dá um jeito e também dá um jeito de me surpreender. O livro que eu escrevi se tornou outro livro a partir da leitura de outras pessoas que jamais eu teria contato se não fosse pela coragem de não ter medo de escrevê-lo. Isso é a coisa mais linda naquilo que a gente faz, né? Que a água funciona como palavra, palavra como água que vai penetrando e vai criando outros rios e vai atingindo outras pessoas e nutrindo também, né? Curando. E com esse papo tão bacana, a gente vai dar uma pequena pausa para o Dando a Letra. Diário de Bitita, livro da escritora negro-brasileira Carolina Maria de Jesus. Ao mesmo tempo que esse livro se configura como um diário, de outra feita ele poderia ser considerado um romance de formação. O grande diferencial de Carolina é a sofisticação que ela utiliza em sua escrita. E por que a obra de Carolina Maria de Jesus é tão importante? Uma das possibilidades que eu coloco é não ter intermediário entre ela e sua escrita. Nós podemos considerar a obra de Carolina como documentos históricos. Ela utilizou seu texto para fazer denúncias ao racismo, à desigualdade social e econômica, à exclusão dos mais vulneráveis, à saúde da população negra, entre tantas outras coisas. Porém, em momento algum, ela deixou de ver beleza e enaltecer a identidade negra. Estamos de volta com a Monique Malcher, conversando sobre essa carreira impressionante da ganhadora do Jabuti de 2021 na categoria Contos. E eu vou perguntar a você, Monique, sobre ancestrais. Você sempre fala de gerações passadas. Como essas ancestrais estão na sua escrita, estão no que na mensagem que você deseja transmitir para o seu leitor, para a sua leitora? Nossa, que pergunta bonita. Eu acredito que a primeira ancestral mais antiga é a minha criança. E eu escrevo com ela, eu não deixo ela de mão. Ela está sempre comigo. E acho que é ela que traz a leveza para eu escrever sobre coisas tão duras, tão difíceis, de uma forma um pouco mais suave, para que as pessoas não sofram novamente, né? E não se retraumatizem. Exato, exatamente. Não seja violência pela violência. Isso é uma grande preocupação minha e eu acho que a Monique criança, das tantas Moniques, dá conta disso para mim, escreve comigo, é a minha Herezinha que escreve comigo. E eu sempre penso na minha avó quando eu escrevo. Claro, eu penso na minha mãe está viva, ainda bem, mas eu penso muito na minha avó, nas minhas avós quando eu escrevo. E lembro quando a minha avó preparava o chão da casa dela, um chão vermelho, encerava, e ela chamava todas as crianças do bairro para contar a história.
E lembro de uma vez dizer para minha avó: por que eu tô chamando todas essas crianças? Podia contar só pra gente, teus netos. E eu lembro dela ajoelhar e dizer: minha filha, a palavra ela precisa ser compartilhada. Uma história precisa ser ouvida por muitas pessoas para que depois elas contem para outras. Você está sendo muito ingênua em pensar que eu só contaria essa história para você. E eu entendi de lá, vendo ela contando história com chapa de pulmão, com coquinho para fazer o cavalo correndo. Nossa, ainda tinha uma sonoplastia, né? Tinha, sonoplasta. E essas histórias que ela contava. E então, olhar minha avó tecendo isso tudo, eu olhava para ela e pensava: será que no futuro eu vou ser assim? Então, quando perguntam qual foi a primeira escritora que me fez ser escritora, foi ela, só que ela não escrevia no papel. Ela era contadora de história, ela era uma mulher herveira. E isso, para mim, é ancestralidade, porque quando eu sento na mesa para escrever, eu penso: não estou sozinha, nunca vou estar, por mais que eu esqueça. Nossa, vou chorar, hein? Porque tá muito bonito o que você está dizendo, Monique, e me remete a muita coisa também, né? Acho que essa pergunta tem uma conexão entre nós, sobre as nossas obras e tal. Agora, você foi editada pela Jarid Arraes, que também é outra escritora Maravilhosa, fenomenal, fora do eixo, o tão famoso eixo econômico sudestino. Você participa de coletâneas de mulheres do teu local. Então, como é que é essa conexão, essa corrente, essa união em torno da palavra dessas pessoas que têm muito a dizer ao Brasil? A Jarid, eu digo que... Não digo que ela apareceu no meu caminho, eu digo que eu pulei no caminho atrás de Jarid, que já era leitora de Jarid e encontrei com ela em um evento. Eu estava ali panfletando, Flor de Gumi ia ser um livro de financiamento de Catarse e tal, e ela quis ler. E foi com muito carinho que ela falou: posso ler teu livro? E quis fazer o livro ser publicado. E eu acho que foi de uma sensibilidade muito grande, porque eu já tinha mostrado o livro para outros editores, homens, e eu tinha ou não tido resposta, ou tido respostas assim: olha, eu acho que tu tem que decidir o que teu livro é, se ele é prosa, se ele é poesia. E a primeira coisa que a Jarid falou é: que bonito que você passeia pela prosa, poesia. E une tudo, né? Não precisa dessa... E eu achei tão bonito essa generosidade, esse carinho em ler e entender que esse livro era especial. E depois isso se confirmou, e ainda bem que depois veio uma amizade. Eu já era leitora dela e felizmente agora amiga. E tenho, assim, muito orgulho de contar essa história, e acho que não só a Jarid, mas outras mulheres escritoras, que eu não vou citar porque são muitas, aí eu deixo de citar uma, eu vou ficar magoada comigo mesma, mas são muitas. Então, eu não me sinto sozinha, porque a gente pode conversar sobre nossas aflições, a gente pode ler o texto uma das outras, e é isso que faz a gente continuar. Porque continuar para uma mulher na escrita, nas artes, em qualquer coisa, não é fácil. Precisamos estar juntas para continuar. Sim. Então, se precisamos estar juntas para continuar, continue lendo um trecho do seu livro para nós. Sim. Não preciso perdoar meus carrascos, mas preciso me perdoar. E talvez naquele dia que lhe vi na rua doente, dominado pela psoríase, você precisasse do meu perdão. Mas não volto atrás da felicidade que senti de não perdoar. Fingi que não era sua filha. Sinto muito por mim, por nós, mulheres. Os mortos nada podem produzir, me convenci. E as palavras precisam transbordar, uma a uma, como justiça. Isso, justiça, mais do que vingança, de uma Judite bíblica que corta a cabeça de um homem monstro. Monstro sou eu, os monstros são lindos. Você é só um qualquer homem comum. Seu caixão tombou na primeira descida.
nos meus cabelos, alecrim. Uau! Monique, você é muito jovem, premiada. Quais são teus planos daqui para frente? Como você enxerga? Esse é um exercício muito difícil de fazer, eu sei, mas é interessante, né? A gente tentar saber quem a gente vai ser no futuro. Quais são seus planos? Eu acabei de terminar o meu segundo livro novo. Pretendo publicar em breve. Também vai se passar ao norte. E acho que meu grande sonho é envelhecer bem. Envelhecer é um grande sonho. E quero continuar publicando livros, continuar levando minha palavra para vários lugares, sendo lida. Fora isso, eu acho que eu deixo para o destino me surpreender. E o que te falta dizer? Eu acho que falta muita coisa a dizer. Eu gostaria muito de escrever livros muito felizes, livros muito descomprometidos, mas por enquanto muita coisa ainda me agonia, muita coisa ainda dói, porque se dói na comunidade onde eu nasci, dói em mim. Monique, muito lindo isso que você disse, é muito bonito esse sentido de coletividade que você tem com a sua escrita e esse compromisso, acima de tudo, com a palavra e com a sua verdade. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar esse papo maravilhoso com a Monique Balcher. Boa semana, boas leituras. Não esqueçam, trilha O Caminho da Literatura passa aqui, na TV Brasil.